Senhor, e ele falou uma frase, ele parafraseou exatamente os Salmos e a mensagem que estava ardendo no meu peito, mas eu ainda tinha dúvida se era ela. Quando o Ed disse assim: a quem tenho eu no céu, Senhor, além de ti? Salmo de número 73. Glória a Deus, aleluia. Não, fechado não. É 8 ou 80, não dá para deixar no meio? Isso, um pouquinho mais então. Tudo bem. Glória a Deus. Sabe, cada dia que passa, eu venho descobrindo uma coisa muito importante, Fê. Cada dia que passa, eu venho descobrindo que o importante é nós estarmos aqui. É nós estarmos juntos, diante da palavra de Deus. Eu quero ler um texto e quero construir a mensagem. Versículo de número 17. E vai ser só ele que nós vamos. Obrigado, Ju. Que nós vamos ler. Depois nós vamos em uma mensagem expositiva. Diz assim: até que entrei no santuário de Deus e percebi qual era o fim deles, e atinei com o fim deles, me encontrei com o fim deles. Salmo 73, 17. Até que entrei no santuário de Deus e atinei, me encontrei, compreendi com o fim deles. Amém? Bom, esta noite eu queria pregar uma mensagem que na verdade começa com uma exortação. Eu não sei de que entendimento você vem para que você compreenda a palavra exortação, mas por algum tempo no nosso meio evangélico, a exortação se fundiu à repreensão. Então, quando a gente ouviu uma mensagem, o pastor estava repreendendo, estava reclamando uma situação, a igreja definiu: a mensagem hoje foi de exortação. Mas há de se saber que existe uma diferença que define as duas, que as duas não são a mesma coisa. Repreensão é alguém que precisa de ser contrariado com relação a uma questão. Então, se você está fazendo A e A é errado, alguém vem e diz: A é errado, Fê. Você está sendo repreendido pelo que você está fazendo. Não faça isso. Exortação tem uma conotação diferente da repreensão. Ela tem uma conotação de um alerta que te traz para próximo daquilo que é o importante para você. Então, quando você exorta alguém, não é uma repreensão. Exortação é um chamamento, é uma chamada de atenção para que alguém compreenda algo e venha para próximo daquilo que precisa fazer para que as coisas andem bem. Então, eu quero começar essa mensagem, essa quinta-feira, com uma exortação.
há de se compreender e há de se dar a atenção de que é importante estarmos na igreja. Aleluia. Por que eu estou falando isso? Eu estou falando isso porque nós vivemos um tempo em que existe um apelo gigantesco para que a fé seja compreendida sem a igreja. E eu tenho trabalhado essas questões em mim, tenho trabalhado essas questões no meu ministério, na minha vida, e tenho conversado com as pessoas na nossa igreja em Bragança, e tenho conversado também com outras pessoas que estão no ministério eclesiástico. E a gente percebe que, às vezes, fugindo, Maurinho, de um erro, a gente não tem o time para parar no lugar certo, e a gente então escoa aqueles para o outro lado, para o outro extremo, que passa a ser também um erro. Então eu tenho pensado sobre isso, porque eu nasci na fé numa congregação, numa igreja que tinha os seus acertos e os seus erros. E tendo os seus acertos e os seus erros mais latentes, eu sempre dizia: eu não vou fazer isso, eu não vou fazer isso, isso eu não vou fazer, eu não quero fazer isso. Se algum dia eu for pastor, eu não vou fazer isso, ou na minha vida eu não vou fazer isso. E aquilo ficou tão latente na minha vida, tão latente na minha consciência, tão latente dentro de mim, que eu, fugindo de não fazer aquilo de jeito nenhum, eu não percebi aonde eu tinha que parar, e eu fui fugindo daquela questão ao outro extremo. Esta minha objeção se aplica também nas nossas vidas, independente de ser a vida ministerial, como um pastor eu estou dizendo, mas por muitas vezes a gente vê um erro no casamento de alguém, a gente viu um erro no casamento dos nossos pais, a gente viu um erro, enfim, na nossa família, a gente cresceu falando: eu não vou fazer isso, isso eu quero longe de mim, isso eu não quero nem perto de mim, eu quero passar longe dessa imagem. E fugindo daquela imagem, e fugindo daquela percepção, e fugindo daquela consciência, a gente mirou o outro lado e disse: não, eu não quero isso. E andamos para o outro lado, com uma perspectiva boa, de não ser aquilo, porém, sem perceber aonde era o ponto correto, de parar para não ser aquilo, mas também não ser o extremo, o outro extremo daquilo. Então, por exemplo, uma ideia existem pessoas que sofrem com seus familiares, sofrem com seus pais, e dizem: olha, eu nunca vou ser igual, eu nunca vou fazer nada parecido com o que a minha mãe e o meu pai fez. E fugindo daquilo, não consegue perceber que existe um ponto ideal para não ser aquilo, mas também para não ser o outro extremo daquilo, que vai soar também como errado. E eu não sei se vocês percebem, mas as nossas vidas são alvos dessa prática. E no que diz respeito à igreja, houve um apelo nos últimos talvez 15 anos, eu estou há 25 na igreja, mas nos últimos 15 anos houve um apelo americanizado, que veio dos Estados Unidos, né? A gente compra tudo de lá, veio um apelo americanizado, daquele apelo de que as pessoas estavam muito comprometidas com a igreja, muito comprometidas com o ministério, muito comprometidas com as coisas de Deus, muito comprometidas, e aí começaram a relativizar com o comprometimento das pessoas a depreciação do cuidado da sua família, do cuidado aos seus filhos, do cuidado ao seu próprio emprego. E essa ideia foi chegando, ela foi entrando, ela foi se diluindo por entre as rachaduras da igreja brasileira, sabe? Ela foi entrando, ela foi penetrando, como uma água penetra os mais finos, as mais finas rachaduras de uma casa, sabe? Ela foi entrando soando como algo correto.
Tá certo, é verdade. Ninguém pode amar mais a igreja do que a sua própria família. Ninguém pode trabalhar e ser um baita de um obreiro na igreja, ou ser alguém que frequenta a igreja e não dar atenção nenhuma a outras questões da vida que são importantíssimas. Se você olhar a instrução de Paulo a Timóteo na escolha dos diáconos, ele vai dizer que um homem não pode estar cuidando das coisas de Deus quando ele não sabe cuidar nem da sua própria família, quando ele não sabe reger a sua própria família, quando ele não sabe orquestrar a sua própria família, ele não tem como orquestrar as coisas de Deus. E ele estava fazendo uma exortação dizendo: tem gente que gosta de fazer as coisas aí na igreja, Timóteo, mas não tem testemunho na sua própria casa. Então é fato, é lógico que é verdade. Um homem que ama a igreja de Jesus Cristo, ele precisa se atentar que a vida dele não se resume na igreja. Houve épocas em que o nosso povo se dedicou tanto, que nós vimos que de fato houve sinais de que pessoas estavam com a vida lustrada, polida, brilhante na igreja, mas ofuscada, opaca, obscura na sua família, no seu trabalho, no seu bairro, enfim. Então houve um apelo: olha, o cristão, ele tem que amar a igreja, ele tem que se dedicar às coisas de Deus, ele tem que gostar de estar na igreja, mas ele também tem que amar a sua família, tem que gostar da sua família, ele também tem que gostar de cuidar da sua casa, ele tem que também gostar de outras questões que são importantes para a vida dele. A questão, Aquiles, é que quando começou esse apelo, que lá atrás deu início a um movimento que não entendeu o lugar de parada, mas fugindo do excesso de compromisso com a igreja, passaram do ponto e passaram a dizer que a igreja não tinha mais tanta importância assim, que estar aqui não era algo mais tão importante assim. Está filmando a mensagem? Ok, vamos colocar essa mensagem na internet. Que fazer as coisas de Deus já não era mais tão importante assim. E aí, isso foi se fortalecendo. Foi se fortalecendo com a perspectiva de que a fé tinha que acontecer no trabalho, a fé tinha que acontecer na sua casa, a fé tinha que acontecer na sua viagem, a fé tinha que acontecer. Enfim, isso é uma verdade? Sim, é uma verdade, Buxa. Nós temos que ser cristãos no nosso trabalho, nós temos que estar no nosso trabalho adorando a Deus. Ele precisa ser o Senhor do nosso trabalho, Ele precisa ser o Senhor da nossa casa, Ele precisa ser o Senhor das nossas férias, porque não dá para tirar férias e esquecer que somos cristãos. A gente tira férias, vai para a praia, mas a gente está sempre procurando uma igrejinha para dar uns glória. A gente está sempre ligado numa live lá, num momentinho, para poder, de alguma forma, não dá para tirar férias das coisas de Deus. Mas, eu não sei se você percebe, mas se Deus está falando conosco aqui, você deve perceber, porque Ele não está falando para as paredes. Eu não sei se você percebe, mas de alguma forma foi se tirando o valor de se estar aqui. E este apelo está ganhando cada dia mais forças. Pessoas influentes estão dizendo: não é bem assim. Se eu não for ao culto hoje, está tudo bem. Se eu não estiver na igreja, está tudo bem. Não, eu não estou na igreja, mas eu continuo com a fé, porque essa é a prerrogativa. Está certo, é verdade.
Eu não estou desacreditando que alguém que não está na igreja não está com fé, jamais falaria isso, mas eu estou exortando para que se seja colocado em pauta o fato de que é importante estar aqui, e talvez se faça ouvir pela internet, porque nós não temos tantas milhares de pessoas por aqui, mas se faça ouvir pela internet, a quem quer que importe, ou a quem quer que Deus fale nos ouvidos, que é importante estar aqui, e que fugindo daquele ativismo que fazia de pessoas polidas na igreja, mas obscuras lá fora, nós não podemos de forma alguma passar do ponto e nos transformarmos em pessoas que pule a fé lá fora, mas passa agora a ser obscura aqui dentro. E é isso que infelizmente a gente tem visto acontecer com muita gente. Mudou o quadro está mudando, Fê. Daqui a pouco nós vamos falar que existem pessoas que têm testemunho lá fora, mas que não dão o mínimo de testemunhos aqui dentro. Aliás, já estamos falando isso. As pessoas já estão cobrando isso da gente. Pastor, e aí o que está acontecendo com tal pessoa? Pastor, o que está acontecendo o que aconteceu com fulano de tal, ou com Beltrano de tal? Nossa, a vida lá fora está cheia de Deus, mas não vem na igreja, não participa da igreja, não participa das coisas de Deus. Era um baita obreiro, hoje não levanta uma caneta. Era um baita de um louveiro, hoje não faz questão nenhuma de cantar. Era um baita de um pregador, mas hoje não faz nenhuma questão de pregar. Antes nós dizíamos, Aninha, nossa pastor, precisamos conversar com o senhor sobre uma coisa. O quê? Sabe tal pessoa? Então aqui, puxa, essa pessoa é uma bênção, pastor, mas lá no meu bairro, lá na nossa rua, lá na escola, bucha, lá no trabalho, esse cara não dá testemunho. Motivo pelo qual muitas pessoas foram parar em salas de pastor dizendo, tal pessoa está dando testemunho ruim de você na tua empresa, Ed. Quantas vezes nós não ouvimos isso, pessoas falarem isso de outras pessoas, Ed? Olha pastor, você precisa conversar com tal pessoa, porque tal pessoa aqui dentro é uma bênção, mas lá fora esse cara não dá testemunho nenhum, e ele não pode continuar aqui assim. As coisas estão mudando. Hoje nós estamos sendo cobrados ao contrário. Pastor, a vida dessa pessoa lá fora é uma bênção, só que a gente não vê essa pessoa fazer mais nada aqui dentro. Como pode? Onde está a conjunção? Aonde isso se encontra? Aonde se encontra alguém ter testemunho no trabalho, ter testemunho no bairro, ter testemunho na vizinhança, ter testemunho na família, mas perguntar quanto tempo faz que você não sente vontade de estar na igreja? E ele dizer, não, mas hoje as coisas já não são mais assim, hoje as coisas já não estão mais desse jeito. Pois bem, durante todos esses minutos o que eu estava fazendo aqui era fazendo uma exortação, muito diferente de uma repreensão. Repreensão é, o que você está fazendo é errado, não faça isso. Exortação é, pense comigo, olha como é importante você estar aqui, venha para perto de mim, venha para cá e compreenda a importância de estar na igreja. E eu escolhi esse texto, eu não, mas o Senhor me inspirou esse texto exatamente para mostrar a importância de estar na igreja. Vamos juntos? Vamos lá? Depois dessa mensagem a gente só vai faltar na igreja quando não der mesmo. Aleluia. Por que nós precisamos estar na igreja? Nós precisamos estar na igreja porque o nosso coração nos sabota. Nós precisamos estar na igreja porque a igreja é um tempo de qualidade. Vamos ser sinceros, bucha, nós somos cristãos trabalhando, não é verdade? Somos. Nós somos cristãos trabalhando, Fê. Nós estamos trabalhando na obra de Deus, nós vamos fazer uma visita, nós somos cristãos. Nós vamos cuidar nós somos cristãos. Aninha, está trabalhando lá? Lógico que você é uma cristã, Aninha. Mas vamos ser sinceros, qual é a possibilidade de lá no teu trabalho, Maurinho, você ter pelo menos uma hora que você só
presta atenção nas coisas de Deus. No primeiro quesito, todos aqui já dão a mão palmatória e falou: você tem razão. É impossível, Aquiles. Você pode dizer: eu vou tirar 1 hora para Deus, eu vou ficar aqui dentro da minha sala lá 1 hora, alguém vai bater, um cliente vai ligar, alguém está te esperando, vai de alguma forma, alguma coisa vai acontecer, e não que não possa acontecer aqui, mas parece que a igreja carrega um cunho diferente. A igreja que em outros tempos era chamada de santuário, a igreja que em outros momentos foi chamada de tabernáculo, a igreja que em outros momentos foi chamada de templo. Por que é importante estarmos na igreja? É importante estarmos na igreja por quê? Porque o tempo é de muita qualidade. Existem outras questões que também envolvem isso. Por exemplo, você pode ser cristão lá no teu trabalho, eu vou usar o trabalho como relação. Só que na tua visita, Fê, vamos falar de nós, pastores, Fê. Você pode ir lá visitar uma pessoa, você está trabalhando para o Senhor, só que você chega lá para visitar, o marido dela não é crente, e aí você chega para orar pela família, e o cara fica sentado lá no sofá, olhando para a televisão, olha para você com um desdenho lascado. Ali, você vai cumprir o seu ofício, mas você não vai estar lá naquela casa como você está aqui agora. Você vai orar, você vai pregar, você vai falar da palavra, mas você vai falar, Aquiles, atento no marido, que não faz questão de desligar a televisão, para que você possa cumprir o seu ofício. Então você vai estar no teu trabalho, alguém lá não vai estar na mesma sintonia, não adianta. Agora olha isso aqui, Lucão, põe uma canção, põe Celebrarei. Olha isso aqui, feche por um instante os seus olhos. Olha isso. Olha isso, Fê. Nem nas visitas a gente tem tanta conexão assim. Faz isso, a honra. A honra, a glória, a força. Desconecta das outras coisas. O poder ao Rei. Dê as mãos aos seus irmãos e o louvo. Desconecta lá. Deixa o problema lá. Deixa as dificuldades lá. Isso. Jesus. Olha isso, olha isso. A honra, a glória. Ouve a voz do seu irmão cantando. Abra a boca, abra a boca. E o poder ao Rei. Desconecta dos seus problemas. Deixa Ele te lavar, deixa Ele te inundar. Desconecta das dificuldades ministeriais, desconecta das dificuldades financeiras. Cante a honra, cante a honra. A honra, a glória e a força e o poder ao Rei Jesus e o louvor ao Rei, oh Jesus. Olha como é importante. Eu só dei 2 quesitos da importância da igreja, só 2. E você já deve ter concordado com a gente aqui agora. Só 2. Agora eu vou dar logo um monte. Nosso coração não sabota. E nos sabotando, você vai saber a importância. Olha só. Olha o que aconteceu com um tal Asaf. Asaf foi o homem que Deus chamou para orquestrar a adoração na inauguração do templo de Salomão.
Foi ele que foi o maestro. Deus olhou para os termos de Israel e disse: quem vai orquestrar? Ele, é esse cara. Olha o que aconteceu com ele. Ele vai começar o salmo dizendo: com efeito Deus é bom para com Israel, e Ele é bom para com os limpos de coração. Agora vamos analisar o coração desse cara. Olha o que ele vai pôr para fora: quanto a mim, porém, quase me resvalaram os pés, eu quase escorreguei. Pouco faltou para que eu desviasse os meus passos. Entendeu? Ele vai dizer: muito pouco me faltou para que eu não servisse mais a Deus, não adorasse mais a Deus, não quisesse glorificar mais a Deus. Olha o que ele vai falar agora. Pois, motivo, qual foi o motivo? Eu invejava os arrogantes e invejava o seguinte: eu via que eles prosperavam. Então veja que Asaf, ele vai ter coragem de dizer o motivo que fez ele quase abandonar os caminhos do Senhor. Ele invejava os ímpios. Por quê? Porque eles prosperavam, e na mente dele, na relativização dele, ele tinha um problema. Eu tenho uma mensagem escrita nesse texto que se chama A Maldição da Comparação. Vamos tentar engendrar ela aqui no meio para a gente ir compreendendo. Vamos ver o que esse coração, aonde esse coração levou esse irmão. Para eles não há preocupação. Olha que coisa. É possível uma vida sem preocupação? Ainda que o cara esteja cheio de dinheiro, ele pode não ter a preocupação que a gente tem, mas agora ele está preocupado em colocar segurança para os filhos, em colocar segurança para a mulher. Ele está preocupado em contratar uma professora para os filhos para dar aula em casa com medo de sequestrar ele. Ele está preocupado, alguma coisa ele está. Então não existe vida sem preocupação. Mas ele, sabotado pelo seu coração, invejando o que os ímpios tinham e ele não, ele começa a olhar para a vida dos caras e dizer: eles não têm preocupação. O seu corpo é sadio. Existe corpo que não tem problema? Por menor que seja o problema. Porque o cara pode ser forte, pode estar saudável, que no pastor Felipe assim, está bem saudável, mas de repente tem miopia. Pode ser saudável nos pulmões e tal, mas de repente tem um esporão. Não existe corpo 100% saudável. Não existe, mas ele acha que existe. Olha lá, não partilham das canseiras dos mortais. Ou seja, ele está olhando, invejando e dizendo: como é que eu queria aquela vida. Olha lá como é que esses caras vivem bem, como eles não se cansam. E a pergunta que eu faço é: tem vida que não tem canseira? Porque tem gente que, aqui o problema era a riqueza, que o problema era a grana, prosperidade. Tem gente que acha: o dia que eu tiver grana vai acabar a minha canseira. Não, você vai se cansar de cuidar da grana. Você vai se cansar de cuidar, você vai ter que cuidar de algum jeito. Ou você vai se cansar um dia de tanto viajar, que é isso que acontece com os milionários, né? As maiores entrevistas de quem ganha na Mega Sena são essas: chegou uma hora que eu não via mais sentido na minha vida. Eu não via mais sentido, eu me cansei de não fazer nada. É por isso que você vê um monte de gente que tem dinheiro pra caramba dizendo: não, eu não paro. Por quê? Porque eu um dia parei e me cansei. Então, existe uma vida sem cansaço? Não, de forma alguma. Eles não são afligidos como os outros homens, lógico. Eles são homens de outro país, de outra terra, de outro mundo. Se eles são homens, estão aqui. Se eles estão aqui, eles estão nas mesmas canseiras que a gente, Asaf. A soberba cinge eles como um colar, a violência os envolve como um manto,
os olhos saltam gordura, do coração brotam fantasias, montejam e falam maliciosamente da opressão com altivez. Eles falam contra os céus, a boca e a língua percorrem toda a terra. Por isso o seu povo se volta para eles. Eles têm fonte de que beber a largos sorvos. E eles vão além, cheio de prosperidade, eles dizem: quem é Deus? Quem disse que eu preciso de Deus? Eles falam: há conhecimento no Altíssimo. Eu traduzo isso agora. Você já tentou falar a palavra de Deus para alguém que tem muito e que é incrédulo? Puxa, aí você vai falar para a pessoa: olha, cara, você precisa de Jesus. Jesus? Não entendo. Que conhecimento há nele? Para que eu preciso dele? Eu não preciso dele, eu preciso de mim. Eu vi uma entrevista daquele, acho que é Karnal, né? Um careca. E ele disse assim: não, eu não tenho fé em Deus, eu tenho fé em mim, porque tudo que eu conquistei foi os meus braços que me deram. Olha que interessante. Olha como um homem que não crê em Deus, olha o que Asaf estava falando, exatamente isso. Eles olham e dizem: conhecimento de Deus? Não reconheço. Eu reconheço o meu conhecimento, eu reconheço a minha força, eu reconheço os meus braços. Vamos lá. Eis que são estes os ímpios. Olha o texto, versículo 12. Estão sempre tranquilos. Isso é verdade? Existe uma vida com 100% de tranquilidade? De forma alguma. Mas Asaf está quase se desviando. Por quê? Porque o coração dele tomou ele, sabotou ele. E sabotando ele, está falando para ele coisas que não são verdades. E ele está usando o caminho da comparação para aprovar estas verdades. Só que ele está sendo sabotado, Larissa, pelo seu próprio coração. E isso acontece com a gente o tempo todo. Ah, se eu conseguisse aquilo. Ah, se acontecesse aquilo comigo. Ah, se eu tivesse aquilo outro. Conhece a história de se eu ganhasse mais? Se eu conseguisse ganhar 10 mil reais limpo por mês. Aí um dia Deus abençoa, o cara consegue ganhar. Aí ele: se eu conseguisse 15. E se ele conseguir 15, ele vai dizer: não, Senhor, agora eu acho, as coisas mudaram. Eu tenho um amigo que ganha 50 limpo por mês. Nossa, como a vida dele é tranquila. Vai lá conversar com ele. Encontra com ele de manhã, no café da manhã. Um cara que ganha 50 pau por mês. Era para ele pedir um café de chinela havaiana e pijama na padaria. Mas ele está lá com os celulares dizendo: pelo amor de Deus, vem, manda o Pix, faz alguma coisa. Mas a gente, sabotado pelo nosso coração, a gente desenha uma vida perfeita daquele que está lá. É o que ele está fazendo. E esse é um problema que a gente incorre o tempo todo. Se eu tivesse. Se essa igreja tivesse lotada, as coisas seriam diferentes. Se tivesse todo mundo que já passou pela loja do Bucha e pelo escritório do Felipe e pelo hotel, se tivesse todo mundo aqui, não cabia de gente aqui. Tem esse mistério que Deus falou comigo na minha vida. O Senhor falou que eu ia pregar para multidões. Eu achei que a multidão ia estar toda dentro do mesmo galpão. Falei: obrigado, Senhor. Nossa, vou ter uma igreja de 50 mil pessoas. Vai ser uma bênção. Depois de 16 anos pregando, eu percebi uma coisa: que a multidão de fato me ouviu, mas cada um num lugar. Aleluia. Cada um num lugar. Mas olha, o dia que acontecer, o nosso coração nos sabota. E nos sabota o tempo todo, Tiago. Não é um dia ou outro, não, é o tempo todo. O tempo todo, Maulinho, ele fica falando para você que você está com problemas, que as coisas não estão, que não vai dar, que não sei o quê. A mesma coisa comigo. Ontem nós estávamos na igreja e eu ando tentando sair de uma dificuldade da minha vida pessoal. E eu cheguei na igreja e orei. Eu só pedia isso a Deus: Senhor, me ajuda a sair dessa dificuldade que eu me meti. Quando
A irmã que estava ministrando pegou o microfone, ela começou a ministrar, passou a primeira canção, a segunda canção. Antes de ministrar, ela disse: só um minutinho. Sabe, Deus tem colocado no meu coração uma mensagem. Será que dá para você parar de reclamar? Olha o que está acontecendo com você. Olha o que você tem. Olha quantas camisetas você tem. Olha quanta comida você come diferente. Olha a despensa da sua casa. Olha a sua família. Olha, ela falava: como você veio para a igreja hoje? Os antigos iam para a igreja a pé. Hoje a coisa mais difícil é ver alguém chegar a pé na igreja. Muito pelo contrário, nós temos até 2, 3 carros na garagem. Olha isso. Olha a sua semana de alimentação. Olha o que você comeu. Você quis comer um lanche, comeu. Você quis comer pizza, comeu. Você quis comer sopa, comeu. Você quis ir dormir mais cedo, foi. Você dormiu um pouco até mais tarde e dormiu também. Você olhou para o teu lado e viu seu filho forte, firme e tal. E eu sabia que Deus estava falando comigo. E aí você está reclamando. Aí você está murmurando. Pois é, nosso coração faz isso com a gente. Ele nos sabota, filho. Ele nos relativiza com as coisas que estão lá fora. Ele nos faz ver as coisas melhores que as nossas. Supostamente melhores, né? Porque a gente não sabe. Porque pode ser, Fê, que nós estamos aqui na igreja em poucos irmãos, mas poucos irmãos que estão adorando a Deus em uma igreja sadia. E pode ser que nesse momento tem alguém que está cercado de uma multidão cheia de obscuridades. Sabe? Olha o que ele diz. Olha o 13. Olha o 13. O 13 é demais. Com efeito, ou seja, estou certo de uma coisa: inutilmente conservei puro o meu coração. Ele chega no absurdo, Ju, de dizer assim: não valeu a pena mesmo estar aqui servindo a Deus dessa forma. Não valeu. Aí ele vai dizer: olha, inutilmente lavei as minhas mãos na inocência, porque é isso que Satanás faz com o coração que está sabotando. Sabe o que ele diz? Ele diz: por que você não fez isso? Por que quando aqueles caras foram para aquele viés, por que você não foi? Olha onde eles estão. Por que você não foi? Por que quando suas amigas foram para aquele caminho, por que você não foi? Olha lá. Ele diz: inutilmente eu lavei a minha mão na inocência. Inutilmente eu guardei o meu coração. Por quê? Porque ele está, pelo seu coração, se relativizando com quem aparentemente está melhor que ele. Se sente no prejuízo. Se eu pensar em falar tais palavras, aí ele vai dizer: pois de contínuo eu sou afligido, e cada manhã eu sou castigado. Agora ele está olhando para ele, está dizendo: eles vivem folgado, eles têm tudo, eu lavei a minha mão na inocência, e se eu pensar em falar o que eles falam, logo eu seria um traidor da geração de teus filhos. Veja se não é esse o sentimento que a gente sente. Não é isso que a gente fala muitas vezes para nós ou para alguém: eu não aguento mais, tal pessoa está fazendo o que quer da vida aí, não acontece nada. A gente não fala isso, Fê, na questão pastoral. Estamos aqui, tal pastor faz o que quer. O cara tem uma vida, só a graça de Deus para dar graça para esse cara, e as coisas parecem que fluem, e a gente aqui lavando a mão na inocência, muitas vezes não sente as mesmas coisas. Aí ele vai dizer no 16: em só refletir para compreender isso, achei que essa tarefa era muito pesada, porque de fato é difícil compreender isso. Por que quem lava a mão na inocência, quem fala do evangelho, por que quem diz eu te obedeço, Deus, muitas vezes não tem a mesma prosperidade que quem diz eu nem reconheço Deus? Por quê?
Por que quem tem a mão na inocência, quer fazer direitinho, quer se casar direitinho, muitas vezes não tem o mesmo fluir que aquela outra pessoa que não está nem aí com quem sai? Por que o pastor que quer pregar o evangelho direitinho mesmo, quer falar do evangelho mesmo? Por quê? Por que às vezes ele não tem tanta eminência quanto quem não está nem aí com o que fala qualquer besteira? Por que, bucha, que a empresa que quer andar redondinha, quer fazer certinho, ela às vezes caminha por caminhos mais difíceis de quem não está nem aí como faz o negócio? Por quê? Essa é uma tarefa difícil de se compreender. Você sabe que eu já tentei compreender isso lendo a Bíblia, e eu vi um texto que me trouxe paz. Ele disse que o descanso do cristão não é nessa terra. E eu acho que é por isso, porque o cristão precisa lavar as mãos na inocência e colher os frutos da justificação. Não dá, bucha, para o Du vender um carro lá, a mulher vir reclamar do carro e você dizer, manda ela embora, manda ela embora. Você não consegue. Você sofre o dano, você chama, você descobre o que é, você manda 50 vezes para o mecânico e voltar, você faz o que tiver que fazer, cara. Aí você vai lá na Inhamelo visitar seu amigo, o cara fala, eu tô nem aí, filho, eu mando o pau mesmo e fala, procura teus direitos. Não é isso, Fê? Entra uma pessoa por aquela porta ali de quarta-feira, a igreja vazia, você diz, e agora, Senhor? Agora eu vou pregar o evangelho para essa pessoa. Vou falar que Jesus morreu no Calvário pela alma dela e vai conquistar o coração dela. Aí a pessoa ouve o evangelho, vai embora e nunca mais volta. Aí você vê um amigo que entra a pessoa pela porta e ele diz, tua vitória que você veio buscar, hoje você vai levar. A pessoa volta. Essa tarefa é uma tarefa muito difícil de tentar entender. Porque Deus escolheu que fosse assim. Porque foi Ele que escolheu. É só você olhar para a vida dos filhos de Deus que Ele usou para demarcar a Bíblia Sagrada. Veja a história de Davi com Saul. Veja a história de Davi. Deus chama Davi. Durante quanto tempo ele fica fugindo de Saul? Veja a história dos filhos de Deus que Deus chamou. Veja a de Moisés. Veja Moisés tirando o povo de Egito, o povo reclamando, o Senhor falando com ele, ele falando com o povo, e o povo reclamando, Senhor, manda esse povo de volta logo para lá, eu não aguento mais. Chega na beira do Mar Vermelho e dizia, agora, Senhor, para onde eu vou? E o Senhor fala com ele como se ele tivesse que saber das coisas. Por que clamas a mim, Moisés? Toca nas águas e vai embora. Sabe o que me parece? Me parece que na fé a gente precisa entender que o que Deus quer da gente é que a gente manda a marcha na fé, sem olhar nem para a direita nem para a esquerda. É isso que eu tenho que fazer? Então eu vou fazer e acabou. E eu não quero saber se A ou B ou C, como eles vão viver. Eu vou olhar, vou até ver que a vida deles parece ser mais beleza que a minha, mas eu não estou nem aí. É para lá que eu vou. Mas isso é uma tarefa difícil. Não é uma tarefa fácil. E ele disse isso para mim. Tentei pensar nisso, refletir, para compreender como quem faz as coisas certas tem uma vida mais difícil, e aparentemente quem faz as coisas erradas anda a passos largos. Como quem escolhe ser esposo de uma só mulher tem que tripudiar para manter aquele casamento em pé, e o outro fica com a mulher, fica com a outra, e você vai conversar com ele, parece que ele está em paz. Pensar nisso é uma coisa difícil. Sabe o que eu quero dizer para nós aqui essa noite? Esta é a grande batalha da fé. Em todos os aspectos,
Estar com Deus muitas vezes vai ser estar com Ele pela fé, porque a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, e porque a gente não vê, a gente tem dificuldade para crer. Se fé fosse o firme fundamento das coisas que se veem, nós andaríamos com muito mais facilidade aos pés do Senhor, sabia disso? Alguém já te falou isso? Então eu vou falar. Se Deus viesse aqui agora e falasse assim para você: escuta aqui, abre um telão, olha você amanhã, olha você daqui depois, olha você daqui um mês, olha você daqui 2 meses, olha você daqui 1 ano, olha você daqui 2 anos, olha o que eu vou fazer com você aqui, ali, aqui, acolá, olha o que eu vou fazer com o teu trabalho, olha o que eu vou fazer com o teu casamento, olha o que eu vou fazer com a tua família, olha quem vai ser os seus filhos, olha quem vai ser, sabe o que você faria? Ah, Senhor, é aqui que eu vou ficar. Por quê? Porque você viu. Sabe como Deus resolveu tratar com a gente? Você confia em mim? Você é capaz de colocar a sua vida nas minhas mãos e confiar em mim? Ou você precisa ver para ficar comigo? Deixa-me falar uma outra coisa sobre esse pensamento. Eu acho que essa é a grande peneira de Deus para saber quem são os seus filhos, quem são salvos e quem são condenados. Eu acho que está nesse ponto o fato de que Deus tratou desta forma para saber quem são os seus filhos. Porque os filhos confiam cegamente no Pai. Os interessados, os interesseiros, precisa ver para confiar. Quem somos nós? Filhos que confiam ou interesseiros que precisa ver? Escreve esse sermão aí, Fê. Filhos que confiam ou interesseiros que precisam ver? Porque é neste ponto que se concretiza quem é o filho. É aquele que... Faça isso. Você lembra, Maurinho, quando o Tiaguinho era pequenininho? Lembra-se quando a Julinha era pequenininha? Lembra, Tiago, quando seu filho era pequeno? Lembra quando o Hugo era pequeno? Quando, enfim, a Gia ainda é pequena, mas lembra quando elas eram mais pequenas? Eu lembro quando o Luca era menorzinho, que eu falava para ele, colocava ele em cima do muro e falava para ele: pula, mano. E ele não pensava 2 vezes, porque ele tinha uma certeza absoluta: eu sei que tem um vão entre eu e meu pai, mas quando eu pular, meu pai vai preencher esse vão com os braços dele e vai me segurar. É o que está acontecendo aqui agora. Tem um vão entre nós e Deus. Esse vão se chama: não consigo ver, não sei o que vai acontecer, mas a fé é o firme fundamento das coisas que não se veem. É a esteira da caixa. Eu faço. Eu faço. Este vão é exatamente isso, Maurinho. É não saber, é olhar e tentar compreender por que tem coisas que são diferentes para nós. Por que Tiago morre ao fio da espada? Por que Paulo morre com a cabeça decapitada? Por que Pedro morre crucificado de cabeça para baixo? Por que os cristãos, os nossos irmãos, foram estraçalhados por feras no Coliseu? Deus, sendo poderoso, poderia simplesmente dar um assopro e acabar com o Coliseu e só deixar os crentes em pé.
Por que que Hebreus, na galeria da fé, diz que homens morreram a fio de espada, serraram ao meio, foram queimados, foram judiados, foram estilhaçados? As suas mulheres, as suas viúvas vão receber eles na eternidade. É isso que diz o texto, bucha. Por quê? E às vezes é difícil de compreender esse assunto. Às vezes é difícil de compreender porque que é tão difícil. Mas é porque o nosso coração nos sabota e nos coloca em relativização com aquilo que a gente vê. E a gente vê quem não serve a Deus. E a gente vê sabotado pelo nosso coração as coisas todas deturpadas. A gente acha que está tudo legal. A gente pinta o outro quadro como se aquele quadro fosse o ideal para nós. Isto é uma tarefa muito difícil. Versículo de número 16: em só refletir para compreender isso, achei uma tarefa muito pesada para mim. Versículo de número 17, estamos terminando. Até que entrei na igreja de Deus. Vamos voltar ao início da mensagem. Aonde ele vai compreender? Aonde que ele compreende? Aqui, Maurinho. É o que está acontecendo com a gente aqui agora, Fê. A gente está compreendendo, olha como as coisas já estão fluindo. Até que eu fui para o santuário, entrei no santuário, olha isso, entrei no santuário, e encontrei com uma informação lá. Olha o que tem que ter dentro da igreja, olha qual é a informação que a igreja precisa ter no seu DNA, na sua reunião. Essa tem que ser a informação da igreja. É por isso que é sério ser igreja. Uma vez eu vou escrever uma mensagem nesse texto aqui para os obreiros da igreja, porque é para isso que a igreja existe. A igreja existe para que as pessoas que têm essa dúvida, esse problema, essa dificuldade, entrem. E quando entram, se encontram com o quê? Se encontra com o fim deles. Espera aí, está sintetizada essa informação. Como assim? Eu entro na igreja e me encontro com o fim deles. Deles são com quem eu estava me relativizando. Não é isso. É que eles entraram na igreja e alguém começou a cantar. Por exemplo, virá o Rei Jesus, deseja vê-lo. Conhece? Em tua presença para sempre estar, dia em que ele vem nos busca, virá o Rei Jesus. Vai lá, Larissa, canta aí. Meu coração deseja vê-lo em tua presença para sempre estar. Aguardo o dia em que ele vem. Aí alguém começa a cantar essa canção e ele entra no santuário e alguém está cantando, virá o Rei Jesus. Aí ele se liga. Ele se liga no que ele precisava ter se ligado lá atrás, mas por estar longe do santuário ele não vai se ligar mesmo. Aí ele percebe que Jesus está vindo. E percebendo que ele está vindo, ele percebe que ele é salvo.
e percebendo que ele está vindo e que ele é salvo, ele percebe que quem não tem Cristo como seu Senhor e nem está nem aí para o conhecimento dele é condenado. E ele sintetiza dizendo: entrei no santuário e percebi o fim deles. Não foi que ele percebeu o fim deles, é que ele entra no santuário e percebe o fim dele. Ele entra no santuário e percebe que as coisas podem não estar do jeito que ele queria que estivesse, mas se Jesus voltar agora, se ele voltar agora, que se lasque a casa que não termina nunca, que se lasque a venda que tinha que ter saído e não saiu. Pode ficar para quem quiser aí, quem quiser ficar, fique à vontade, não precisa nem brigar, pode ficar quem quiser. O que tem que não deu certo aquela prótese hoje? Qual será o problema? Qual o problema que não deu certo vender aquela pia para aquele cara que ia me dar uma grana? Qual o problema que não veio as 75 milhões de pessoas que nós estávamos esperando aqui essa noite? Qual é o problema? Que o processo não deu certo. Qual é o problema, Maurinho? Que o cara que falou que ia comprar tanto lá não comprou. Qual será o problema se o céu se enrolar como um tapete hoje, Ed? Qual será o problema se nós vemos o nosso Senhor nas alturas, nos chamando para noivar eternamente, para se casar com Ele e viver com Ele a eternidade? Qual será o problema? Nenhum. É dentro da igreja, é dentro do santuário, é cultuando a Deus, é estando na presença de Deus junto com os outros irmãos, é estando aonde o Senhor falou que era a casa dele, é estando junto entre irmãos, que ele viu e ouviu o que ele precisava ouvir para ser resgatado daquele momento. O texto vai dizer: tu certamente põe eles em lugares de destruição, como ficam de súbito assolados, totalmente aniquilados de terror. Olha o que ele vai dizer: como a um sonho, quando se acorda, assim, Senhor, o Senhor o desprezará. Ele está dizendo, vai ser assim, eles vão acordar e vão perceber o que vai estar diante deles. Eu não vou acordar, eu já estou acordado, eu não estou dormindo. Olha o texto: quando o meu coração se amargou e as minhas entranhas se comoveram, eu estava embrutecido e ignorante, e era como irracional a tua presença. Todavia, estou sempre contigo, tu me seguras pela minha mão direita, tu me guias com o teu conselho, e depois me recebe na sua glória. Olha o texto: a quem tenho eu no céu além de ti, e não há outro em quem eu tenha tanto prazer assim sobre a face dessa terra. Acabou o problema, Asaf. Ficamos de pé. Que canção é essa, Lucas? Que canção é essa? Ok. Ao único, vamos cantar essa canção? Olha lá, ao único.